Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o pecado e hoje nós vamos ver a respeito do pecado como a consequência da desgraça eterna, da condenação eterna. É a pergunta 27 do Catecismo Maior de Westminster, que diz assim: qual foi a desgraça que a queda trouxe à humanidade? A queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus, sua reprovação e maldição. Por isso é que somos, por natureza, filhos da ira. Já vimos isso, escravos de Satanás e dignos de toda sorte de castigo, neste mundo e no que há de vir. E aí nós observamos algumas referências. E hoje nós trataremos, porque nós vimos muito a respeito da morte espiritual, que o homem se tornou depravado, pervertido, não tendo mais condições de se salvar, porque ele estava morto espiritualmente. Ele era inimigo de Deus. Ele queria, se pudesse, que Deus fosse destruído. Mas Deus, em sua misericórdia e graça, aprove a ele restaurar a vida de muitos. E vamos ver ainda também a respeito da morte temporal. Só que hoje nós estudaremos sobre a morte eterna. Cristo, através de sua redenção, restaurou nossa vida espiritual, nos deu vida eterna e deu qualidade à nossa vida temporal. Restaurou a nossa vida temporal também, porque agora podemos, através do nosso corpo, glorificar a Deus, o que antes não podíamos fazer. Nós vamos agora para a pergunta 29 do Catecismo Maior de Westminster, que diz: quais são os castigos do pecado no mundo por vir? Ou seja, que castigos são esses que os homens sofrerão depois que partirem desta vida, partirem deste mundo, ou no juízo eterno? Observe, o durante e o depois da morte eterna. Nós precisamos entender isso. A morte eterna passa a ser real na vida do indivíduo quando ele morre. Se ele morre sem Cristo, imediatamente ele entrou para a morte eterna, para o inferno. Só que ele ainda vai ser julgado. Mas, já que ele morreu, agora o corpo descansa e o espírito vai para o inferno. Veja o que Jesus Cristo diz aqui no Evangelho segundo João, capítulo 5, o versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, vai chegar um dia onde todos vão ouvir a voz de Cristo e terão que sair dos túmulos, voltar para a terra. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, aquelas pessoas que morreram deverão ressuscitar, e vão ressuscitar para sofrerem a punição do juízo de Deus. Tá bom? Até aí está entendido? Então vamos lá. O durante, ou seja, as pessoas que já morreram hoje, já estão sofrendo o juízo eterno.
veja só, e uma das punições para esse juízo é essa daqui: a separação eterna da presença de Deus. As pessoas conseguem sentir a presença de Deus nesse mundo ou não? O que é que vocês acham? Nesse mundo aqui que a gente está agora? Sim. Sim. Sentem, porque Deus se manifesta em sua bondade. É verdade. Por isso que ele diz, olha, Jesus Cristo diz, Deus, o nosso Pai, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, o sol aquece, ilumina a vida dos justos e dos injustos. A chuva também dá frutos para os dois. Então, existe uma graça sobre a terra que alcança também os ímpios. Deus tem seus propósitos, porém, é fato que eles desfrutam de alguma bondade ainda nesse mundo. Inclusive, desfrutam de maiores bondades, muitas vezes, do que os próprios justos. Porque muitos deles vivem ricos, fartos, cheios de saúde, desfrutando do bom da vida, enquanto crentes estão sendo perseguidos, torturados e estão perdendo tudo, inclusive até a vida. Mas, no inferno, assim que essa pessoa morre fisicamente, ela espiritualmente desce para o inferno. E a punição, uma das punições, é a separação total de Deus, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, o ardente fogo terrível, maior que existe, é o fato dessas pessoas não terem nenhuma contemplação da glória de Deus, da bondade de Deus, da presença de Deus ali com eles. Então eles vão se sentir completamente separados, abandonados, sozinhos, em pânico, sem nenhum conforto dado por Deus, sem nenhum consolo dado pelo Espírito Santo. E aí é um terrível sofrimento. Quer falar, Carlos? Sim, eu só ia dizer que, como estava falando ali em 2 Tessalonicenses 1:9, porque a gente entende que o ímpio, após a sua morte, né, vai ao inferno, ele fica totalmente destituído da graça de Deus, né? Então, é só sofrimento. É verdade. Veja só, o que diz aqui dessa separação. Essa separação eterna leva a um pranto horrível, um pranto de desespero. Aqui Jesus Cristo está contando a história do rico e de Lázaro. Capítulo 16, do versículo 23 ao 26. Aqui, é lógico, é uma história de um tempo antes da vinda do próprio Cristo. Por isso que ele apela para Abraão e não para Cristo. Porque Cristo ainda não tinha sido encarnado, ainda não estava nesse mundo, ainda não tinha sido crucificado. Então é uma história que remete ao Velho Testamento. Mas observe o que aconteceu. O rico foi para o inferno porque não tinha o amor de Deus, e o pobre Lázaro foi para o seio de Abraão, também conhecido como paraíso, ou terceiro céu. Aí o que acontece? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele no inferno olha e de longe vê Abraão e Lázaro desfrutando do paraíso. E ele estava como? Em tormento. No inferno, estando em tormentos. Veja que aumentou o tormento dele, porque além dele ver o mal que está sofrendo, ele consegue contemplar o bem que perdeu, a glória que rejeitou.
E aí isso aumenta o tormento dele, porque a consciência dele o sufoca muito mais. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E, além de tudo, atormentado nessa chama. E, além de tudo, depois, o 26, a gente pula do 24 para o 26, porque o rico, ele estava pedindo um pouquinho da graça que Lázaro desfrutava. Aquele rio infinito de águas cristalinas que vem do trono de Deus, que pertencia agora a Lázaro. O rico olha e diz: pelo menos uma gotinha. Pede para ele molhar e refrescar com uma gotinha. Ou seja, é como se ele estivesse pedindo um pouquinho da graça de Deus naquele lugar, daquela bondade de Deus naquele lugar, porque ele estava no inferno e em tormentos. Então veja, os tormentos terríveis vão alcançar não só a alma, mas também o corpo. Por enquanto, está alcançando apenas o espírito do rico. Mas quando Cristo vier nas nuvens, o rico vai ter que ressuscitar e vai ter que voltar para o inferno, porque ele está no inferno. É preciso que a gente entenda isso. Não pagando pelos pecados que ele cometeu, mas ele está pagando pelo pecado com o qual ele nasceu. Ele herdou em Adão. Todos os ímpios estão no inferno sofrendo a mesma punição, a punição do pecado original. Depois, Cristo vai trazê-los ao juízo, ao julgamento, para julgar as suas obras. E depois que forem julgadas as suas obras, Cristo vai acrescentar um nível maior de sofrimento no inferno, de acordo com o mal que eles praticaram aqui na terra. Estão entendendo até aí? É basicamente como é o governo praticamente mundial. O sujeito cometeu um crime, está preso. Cometeu um crime, não vai viver por aí não. Mas prendeu e já julgou, é assim? É assim? Prende e já está julgado? Não. Não. Prende e aí marca-se uma data para o julgamento do indivíduo, para ele apresentar sua defesa, para ele para ver os atenuantes, para ver os agravantes, e vai vendo ali e vai se dar a sentença. Mas ele já está preso. É assim com os ímpios. Os ímpios morrem, não tem Cristo, tem não. Não são remidos, são não. Vai direto para o inferno. Não tem Cristo, vai direto para o inferno. Ah, mas e agora? Já está tudo consumado? Não. Vão ter que voltar para o corpo, ressuscitar para receberem depois o juízo eterno. Veja o que diz aqui em Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, do 44 ao 48. Onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga, isso é o inferno. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, serem lançados no inferno, onde não morre o verme, nem se apaga, nem o fogo se apaga. Mas observe aqui, ser lançado com o corpo no inferno.
essa pessoa não tem como se livrar dessa condenação. A condenação aonde ele vai pagar em corpo e em alma. O que é que ocorre com os demônios? Por exemplo, aonde estão os demônios? Se os ímpios que morrem já estão no inferno, aonde estão os demônios? Esperando eles lá. Hã? Estão esperando os ímpios lá no inferno. Então eles não estão na terra? Os demônios, a Bíblia fala que Satanás já foi preso, né? Mas algemado. bota bem... A Bíblia fala que Satanás já está algemado, está Certo. preso. Né? Ah, Agora, subtende-se, né? Que, pelo menos a ideia, que Satanás ele envia seus secretários, sim. né? E Tá. ele comanda. Então ele está preso, mas os demônios estão Eles soltos. estão presos, está preso, mas os demônios envia para ser tentado, né? Para nós nos tentar. Quase isso, Carlão. Pelo Mais que ou a menos gente, isso, né? pelo que a gente vê na Bíblia aqui, veja só, que coisa interessante. O que ocorre com os demônios hoje? Lembra lá daquele endemoniado gadareno, que ele tinha uma legião de demônios? Os demônios pediram a Jesus Cristo o quê? Que lançasse... Aos porcos. Deixa que a gente vá para os porcos. Mas olha outra coisa interessante que eles pediram a Jesus Cristo. O capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, o versículo 31. Olha esse pedido. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Eles pediram o que mesmo a Jesus Cristo? Qual é Lucas o quê? É o capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, o versículo 31. O que foi que eles pediram a Cristo? Para não mandasse para o abismo. Cadê o outro? Microfone. Eu entendi assim, irmão, que eles rogaram a Cristo que Cristo ordenasse que eles fossem para aquela manada de porcos, ao invés de mandar ele para o abismo. Sim, então isso significa que Cristo poderia ter mandado eles para o abismo. Que abismo é esse? O inferno, né, irmão? O inferno. Então eles disseram, rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. É como se eles soubessem que o lugar deles é no abismo. Mas nessa situação eles estavam na cidade do Gadareno. Então eles não estavam no abismo, mas eles tinham consciência de que poderiam ser enviados para o abismo, para o inferno. E veja só o que é que diz em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 4, na epístola de Pedro, sua segunda epístola. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os aonde? Na terra. Deus precipitou os anjos na terra, foi? Não, no inferno. Quando Deus precipitou esses anjos no inferno, ele fez o que com eles? Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o quê? Para o dia do juízo. Reservando-os para o juízo. Só é botar bem pertinho, porque eu abaixei ali já para vocês não falarem distante. Veja, reservando para o juízo. Essa é a condição dos ímpios, igualzinha a dos demônios. A diferença dos ímpios e dos demônios é que Deus não permite que os ímpios saiam do inferno. Abraão até diz, existe um abismo, vocês não podem sair mais daí. Nem os daqui podem ir para aí, nem os daí para lá.
Mas aí também ele diz, então pede que Lázaro vá e fale para os meus irmãos o lugar horrível que é aqui, porque se Lázaro for ressuscitar, eles vão acreditar. Abraão também não permite. Diz, não, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a lei de Deus e as profecias. Ouçam a lei de Deus e as profecias. Se não ouvirem a lei de Deus e as profecias, tampouco se deixarão persuadir, ainda que um morto ressuscite e diga como é ruim o inferno e como é bom o céu. Então, tem que ser pela palavra. Mas a questão é o seguinte: os demônios é como se tivessem alguma autorização, como se fosse uma liberdade condicional, que eles podem atuar em alguma região. Porque esses demônios aqui também pedem, não nos mande para fora do país, da cidade. Deixa a gente aqui. Era como se eles tivessem missões a cumprirem ali. E é óbvio, tudo dentro do plano de Deus. Mas alguma dúvida que os anjos caídos foram precipitados no inferno? Alguém tem alguma dúvida? Não. Vamos ler de novo, tá? Para não ficar dúvida, porque esse assunto acaba sendo difícil de compreender por nunca ter sido aprofundado-se nele. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E agora você vê, observe o rico também, no inferno, os tormentos dele no inferno. Ainda no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 16, o versículo 24. Ora, então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Veja. Mas ali já tinha tido o juízo final, já estava cada um no seu lugar. Não, porque ele lembra dos irmãos, e ele diz, manda Lázaro ir lá, falar para os meus irmãos, como é horrível esse lugar aqui. E Abraão não permite. Mas se ele pede pelos irmãos, é porque o juiz ainda não tinha sido executado, o juízo final. E ele estava em tormentos no inferno. Agora veja aqui, outra referência aos anjos caídos. Quer falar? Dê ao irmão Carlos ali. Olha, pastor, veja só, eles pediram para que mandassem aos porcos, né? E os porcos caíram no desfiladeiro. É a mesma coisa do abismo ou não? Não, o desfiladeiro não é a mesma coisa do abismo, porque, no caso, eles queriam evitar o abismo. Os porcos caíram no desfiladeiro, isso daí e se lançaram ao mar, né? E se afogaram. Isso daí é algo temporal, é algo da dimensão física. Tanto a água, quanto o penhasco, quanto os porcos, tudo está na área da dimensão física. E esses demônios era como se tivesse uma missão a cumprir nessa dimensão e nessa região física. Porque eles não queriam sair dessa região física. Eles tremeram diante de Cristo quando eles perceberam que Cristo tinha a autoridade de mandar eles para a região espiritual de juízo eterno, de abismo eterno. O abismo que os anjos estavam com medo era esse que Pedro está falando aqui, ó. Precipitando-os no inferno, os entregou a abismos. Não era despenhadeiros, né? Penhascos e o mar, que Deus lançou eles, não. Num abismo de trevas. Então o abismo que eles temem lá, que eles pedem para Cristo não enviar, é esse abismo de trevas, que Deus tem reservado eles, guardado eles, para o dia do juízo. Mas veja o que diz aqui Judas também. Entendido, irmão? Ficou
claro, essa questão, porque veja o que Judas diz. Judas agora vai dar um ponto que fecha mais ainda o assunto. O versículo 6 de Judas. E há anjos, os que não guardaram seu estado original. Quem são esses anjos que não guardaram o estado de origem deles? Satanás e seus anjos. Eles não guardaram o seu estado de origem da criação. Quando Deus os criou belíssimos, cheios de majestade e esplendor. Eles não guardaram esse estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles não quiseram a condição que Deus os estabeleceu e abandonaram essa condição. Aí olha o que aconteceu com eles. Ele, Deus, tem guardado sob trevas. Esses anjos estão guardados sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então esses anjos estão guardados, presos, em algemas eternas. A questão é o seguinte: Deus tem seus planos, e Deus se utiliza do que Ele quer para executar os seus planos. Por exemplo, Deus queria provar Jó. Quem Deus usou para provar Jó? Foi o diabo? Usou Satanás. Foi. Usou o diabo. Vai lá. Tira tudo que ele tem. Agora não toque nele. Satanás teve que obedecer a regra estabelecida. Depois Satanás volta a ver que Jó não blasfemou contra Deus. Inclusive Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não disse assim: o Senhor me deu e o diabo tirou, como muitos ensinam por aí esse dualismo. Jó disse com segurança: o Senhor me deu e o Senhor que tirou, porque Deus usa quem Ele quer. A questão é o seguinte: Jó errou quando disse isso? O que é que vocês acham? Jó errou? Não, porque tanto é que a Bíblia diz que ele não mentiu, né? Quando ele em fala tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí depois ele é ferido, Deus diz: tá, quer dizer que você acredita que Jó só é fiel porque tem saúde ainda, é? Pois vá, toque na saúde dele, toque na pele dele, mas não tire a vida dele. Olha só, as regras estabelecidas. Satanás sai imediatamente e coloca tumores da ponta do pé ao alto da cabeça de Jó. E Jó diz o quê? Quando a mulher diz: amaldiçoa esse Deus e se mata, homem, morre. Que vida é essa? O que é que ele diz? Se Deus me dá o bem, por que não pode me dar o mal, né? Mulher, tu estás falando como uma louca. Até hoje a gente vem recebendo o bem de Deus, porque Deus não pode também nos dar o mal. Aí diz: e Jó não pecou com os seus lábios, nem atribuiu falta alguma a Deus. Ou seja, a própria Escritura confirma que Jó falou o certo. Então Deus se utiliza, e Ele tem autoridade para isso. Está preso em trevas, agora eu tenho algo para você realizar na terra. Você vai punir alguém, você vai provar alguém, e Ele estabelece o que Ele quer. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele sofria de quê? De um espinho na carne, que ele chamou de mensageiro de Satanás. Pode falar. Muito bem. Fale. Ele sofria de quê, presbítero? O espinho na carne, né, irmão? Que ele chamou de mensageiro de Satanás. Que fazia o que com ele? Esbofeteava o rosto dele, né? Esbofeteava ele toda vez.
sempre Paulo era esbofeteado por um mensageiro de Satanás. E esse mensageiro de Satanás tinha liberdade de fazer isso com o servo fiel do Senhor, porque estava fazendo. Aí Paulo identifica que tem alguma coisa errada e diz: ó Deus, tira de mim, eu estou aguentando isso, tira de mim. E ele pediu 3 vezes. E Jesus Cristo disse: não, a minha graça te basta. O meu poder está se aperfeiçoando nessa fraqueza. Veja, meus irmãos, o diabo trabalhando para o crescimento espiritual de Paulo. Porque ele mesmo disse: para que eu não me engrandecesse, para que eu não ficasse soberbo, devido à grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então Satanás estava trabalhando para a santificação de Paulo. Agora entendam, Deus age como Ele quer. Por exemplo, Acabe, quando Acabe estava se guiando pelos falsos profetas, aí Deus disse: olha, como enganarei Acabe, para que ele suba a Rimote-Gileade e morra? Aí um dizia de uma maneira, outro dizia de outra. Aí se levantou um espírito mentiroso, um espírito maligno, e disse: eu enganarei Acabe. Aí Deus disse: é óbvio que Deus sempre sabe de tudo, mas Deus provoca. Diz como tu enganarás Acabe. Aí ele diz: descerei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Todos os falsos profetas de Acabe agora profetizariam que Acabe iria para a batalha, venceria a guerra e voltava triunfante. Acabe confiou nessa profecia, foi, chegou lá, morreu. Mas Deus se vale do que Ele quer. Ele se vale de animais, Ele se vale da natureza, Ele se vale das doenças temporais, Ele se vale de demônios. Deus, Ele usa quem Ele quer. E a gente precisa ter consciência dessa soberania de Deus. Então, o que é que pode estar ocorrendo? É que Deus dá uma certa liberdade a esses demônios para executarem alguns juízos aqui na terra. Tanto para trazer desgraça sobre os filhos do diabo, os próprios ímpios, como também para provar os crentes. Ele pode fazer, a gente vê isso na Bíblia. Porque aqui no livro de Jó, meu irmão, no capítulo 1, no verso 6, em que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, Deus, Ele tem o seu propósito. Eles estão presos, não há dúvida, a gente viu aqui a Bíblia falando. Mas e por que eles estão atuando? Porque Deus também diz: ó, sai e atua. Pronto. Como também o governo faz isso, ou não tem isso também? Em presídios. O camarada foi preso, já foi julgado, até condenado, e o governo faz o quê? Você no Natal poderá ver seus papais. Aí o sujeito sai, faz os crimes, depois volta. Mas é uma certa liberdade condicional que esses demônios têm. Por isso, quando ele se deparou com Cristo, ele disse: vixe, agora chegou aquele que tem autoridade de nos mandar de volta para o abismo. Ai, clamamos a ti, não nos mande para o abismo, nem nos tire dessa cidade. Aí deixa a gente ir para os porcos. Então vai. Mas observe que nem em porcos os demônios conseguem entrar, a não ser que Deus ordene. Deixa que entremos naqueles. Por que eles não entraram logo? Porque eles não têm condição para isso. Eles não têm autoridade para isso, eles não têm poder para isso. Aí eles só entraram depois que Cristo disse: vai. Aí eles foram. Alguma dúvida até aí, irmãos? Não. Então,
esse texto, apesar de não ter nada a ver com o contexto aqui agora, esse texto que você falou aí de 1 Reis 22, né? Eu estava conversando com um irmão pentecostal e ele só cria em dons, só dons o tempo todo e dons de maneiras erradas, né? Então, da maneira errada. Aí eu perguntei a ele, né, que se tudo aquilo que estava falando estava na Bíblia, tal, não sei o quê. E levantei um texto a ele, e aí ele, depois com o tempo, ele não falou na hora, depois passou um tempo, ele veio falar comigo. Falou assim, você disse que isso aí não é de Deus, não vem de Deus. Mas Deus lê pensamento? Ele perguntou a pergunta dele para mim, né? Porque ele falou algumas coisas sobre os dons, e eu disse que aquilo lá não vinha de Deus, que era de eficácia de Satanás, né? E mostrei a ele na Bíblia. Aí ele falou assim, mas depois de algum tempo, isso foi no plantão, né? Depois de vários plantões, ele veio perguntar isso a mim. E Deus lê pensamento? Eu falei, não. Ele disse, se Deus não lê pensamento, o Satanás, né? Satanás lê pensamento? Eu disse, não. Ele disse, se Satanás não lê pensamento, então por que como é que a pessoa ia saber? Como que não vem de Deus? Aí eu levantei esse texto para ele aqui, né? Em 2 Reis aqui, em 1 Reis 22, que é justamente o espírito imundo que se apresenta e diz, eu farei isso, né? É bom a pessoa ler, né? Para ser entendido. 23. Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu os enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Então, quer dizer assim. Então, esses muitas revelações aí que se apresenta é justamente isso. Né? Satanás seduzindo o demônio, povo, né? Seduzindo, falando uma coisa, mentira, né? E enganando as pessoas, né? Então, realmente, ele não lê o pensamento, mas ele foi enviado para fazer aquilo. Não é verdade? E vai prevalecer o que ele está falando. Porque foi quem que mandou ele lá. Por quê? Porque as pessoas não dão crédito à verdade, à palavra de Deus. Então... É porque é assim, realmente, não é? Se você ama a verdade, se você ama a palavra de Deus, por onde você for, Deus vai estar trabalhando para você conhecer a palavra dele. Aí você vai para um lugar, conversa com um irmão que fala a palavra em verdade. Você chega em casa, abre a Bíblia, lê e entende a palavra em verdade, porque você ama a palavra. Mas se você rejeita a palavra, Deus rejeita o conhecimento dele para você. E ele vai dar o que você ama. Se você ama a mentira, ele joga você para dentro da mentira, porque ele dá a você o que você ama. E se amamos a palavra, teremos a palavra. Se rejeitarmos a palavra, também seremos rejeitados. Já que entrou nessa questão, para terminarmos, abram aí em Tessalonicenses, porque para isso daí não ficar como uma incógnita, para não ficar como uma dúvida. Segunda Tessalonicenses, vamos ler do 7, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda que seja afastado, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o espírito do anticristo, o mistério da iniquidade, está esperando só uma coisa para se revelar. O que é que está aguardando? O espírito do anticristo só espera para atuar com seu mistério por causa de uma coisa. Ele ainda não está em ação completa. E é o quê? Por causa de quê?
está esperando o iníquo, não é? Esse espírito do anticristo está esperando apenas que seja afastado aquele que está barrando ele, impedindo ele. Quem é? Só Deus tem esse poder, não é? De impedir a atuação do anticristo. Aí, depois que Cristo se afastar e disser, vá, agora pode ser, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como? Com o sopro de sua boca. E o destruirá como? Pela manifestação da sua vinda. Vê que trabalho Cristo vai ter para destruir todos os seus inimigos. Satanás, a besta, o anticristo. Ele só precisa soprar, assoprar. E ele só precisa aparecer e eles já são aniquilados. Mas vamos lá. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E como é essa eficácia de Satanás? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Entendem? Quando o anticristo vier, ele vai vir com poder, com sinais e com prodígios que vêm da mentira do diabo. Vamos acompanhar ainda. E com todo o engano de injustiça. Esse engano de injustiça vem sobre quem? Aos que perecem. Aos que perecem. Por que o anticristo vai enganar os que perecem? Porque não quer a palavra de Deus. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não quiseram amar a verdade para serem salvos. Então, o espírito do anticristo vai seduzi-los com seus prodígios e milagres facilmente. Aí ele continua ainda. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Para que Deus manda para eles a operação do erro? Para que eles darem crédito à mentira. Para que deem crédito à mentira. Como é que diz na sua tradução, irmão Carlos? Passa aí, Carlão, fica mais fácil. Para que sejam julgados todos. Não, o anterior. É o 11? É, o 11, leia. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Olha para aí. É por isso que Deus vai enviar a operação do erro. Eles vão viver na operação do erro com o fim de que eles deem crédito à mentira que eles amam. Não amam a verdade? Terão a mentira. E por que Deus fará isso, irmão? Leia, pode ler agora o 12. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Percebem? É assim que acontecerá. Então essas pessoas que amam a mentira, elas terão a mentira. E o diabo e os seus anjos atuam na vida delas. Estão atuando. Quando você aperta a mão de uma pessoa que tem família, que é bem de vida, e que é uma pessoa honesta, trabalhadora e tudo, você está apertando a mão de um endemoniado. Porque quem não tem Cristo é filho do diabo. Se é filho do diabo, eles têm o diabo. Então, essa pessoa, olha para aí, pessoa, ela só não é crente, mas ela, aí desanda elogio, ela é um filho do diabo. O que é que nos faz filhos de Deus? É a nossa bondade, é a nossa santidade, é o quê? O que é que nos faz filhos de Deus? Sim, o que é que os escolhidos têm que fazem com que eles sejam filhos de Deus? Na verdade, nós não temos nada, né? Mas Deus, pela sua bondade e pela sua graça, Ele nos remiu, né? Sim. Nos remiu e nos regenerou. Sim, mas espera aí. O que é que nós temos que causou a nossa remissão, que fez nós sermos escolhidos? Cristo.
A diferença está aí, meus irmãos. Somente em Cristo. A única diferença entre você e o incrédulo é Cristo. Porque muitas vezes aquele incrédulo tem uma vida mais honesta do que a sua, mais honrosa do que a sua. Se fosse por obras, quem ia ser salvo era ele, e a gente ia ser condenado de repente. Mas a única coisa que nos faz diferentes é ter Cristo. E recebemos ele de graça. Não foi por nossos méritos, não foi algo que nós temos, mas foi algo que Deus tem e nos deu, o Filho dele. Então a única diferença é essa: somos livres do poder do diabo por causa de Cristo. Somos livres da condenação eterna por causa de Cristo. Somos livres da morte eterna por causa de Cristo. Ressuscitaremos em corpo glorioso para viver com o Senhor por causa de Cristo. Então tudo é Cristo. E aí entendamos isso, o tamanho de nossa salvação. Porque se a gente morresse hoje sem Cristo, hoje estaríamos atormentados no inferno. Hoje estaríamos pior que os ímpios que você está falando aí. E não existe essa história de purgatório, reze tanto e tal, que ele pula do purgatório para a glória. Não, porque Abraão disse, de jeito nenhum, não tem como os daí vir para cá, nem os de cá ir para aí. Selou, acabou, não tem essa de purgatório não. Então veja o tamanho de nossa salvação. Já hoje os ímpios estão atormentados no inferno, porque não tem Cristo. A única coisa que poderia ter salvado eles era Cristo. Como eles morreram sem Cristo, eles estão hoje em tormentos no inferno. Depois que ressuscitarem no dia do juízo, aí Cristo vai passar à vista todas as obras más que eles praticaram. E aí o inferno será um tormento ainda maior para eles. E nós veremos isso também ainda, tá? Na próxima aula. Será que no inferno todos sofrerão em igualdade? Não. Oxe, que história é essa? É só você vir e você vai conferir nas Escrituras que uns sofrerão um tormento maior que outros, tá bom? Tem pessoas que falam que no passado Deus agia de uma maneira, né? Falava que castigava mais e tal, mas a gente até já outras vezes já conversou sobre isso, né? Na verdade, hoje realmente hoje seria não, é pior do que no passado. É pior que no passado, porque no passado muitas vezes uma pessoa cometia um pecado, um crime, e ele era executado logo, né? E parava por ali. Hoje em dia o pecado vai acumulando, a pessoa vai entregar a operação do erro. Vai praticando, vai sendo entregue, praticando mais, cada dia mais, e depois no final a condenação dele vai ser muito maior do que aquelas pessoas no passado. Então, hoje é pior. Né? Muitos dizem isso, né? O Deus do Velho Testamento é um Deus de ódio, o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Não tem isso. O Deus do Velho Testamento é um Deus de justiça e de amor, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de justiça e amor. Ah, não, mas vê que Deus mandou destruir uma cidade toda. E o que Cristo vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso não é pior do que uma morte física, não é? Mas, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Alguém quer falar ainda alguma coisa? Pode falar. Interessante aqui, irmão, que eu encontrei, é João 3, do 34 a 36, que diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha aí, no Novo Testamento, sobre ele permanece a ira de Deus, tá? E quando ele morre, essa ira, ela é aumentada em muita proporção, a ponto de dizer um pinguinho, uma gotinha, misericórdia, e não ter, tá? Vamos orar ao nosso Deus agradecendo por mais esse momento, e eu peço ao irmão Carlão que nos conduza a Deus nessa oração.